Um defeito de cor. Capítulo 5. Se alguém corre através de um espinheiro, ou persegue uma cobra, ou foge dela. Provérbio africano. A loja. No dia em que me mudei para a loja, eu vivia uma situação que acabou me acompanhando pelo resto da vida. Mesmo depois de voltar à África, eu não sabia a quem pedir ou agradecer acontecimentos. Se não tivesse saído de África, provavelmente teria sido feita vodunzi pela minha avó, pois respeitava muito os voduns dela, mas também confiava nos orixás, herança da minha mãe. Porém, cozinhava na casa de um padre e estava morando em uma loja onde quase todos eram mussurumins. A família do Alufá Ali era responsável pela loja perante o senhorio e ocupava todo o andar térreo, sendo que a Khadija ainda tinha uma irmã chamada Euá, bem mais nova que ela, que dormia em um dos quartos do primeiro andar, junto com uma cabinda liberta, já bem avançada em anos, chamada Vicência. Fui alojada no quarto ao lado, um pouco menor que o das duas, junto com a crioula Claudina. No segundo andar havia 3 quartos onde eu nunca entrei, mas que imaginava minúsculos, ocupados individualmente pelo Selimã, pelo Salum, que eu já tinha conhecido, e pelo Nagô Aparício. A Euá era parecida com a Khadija, ou com a Khadija quando tinha a idade dela, 15 anos. Com os olhos e a pele muito pretos e os cabelos compridos, sempre presos em um coque tão grande que mais parecia um ninho. As duas passaram a maior parte do tempo juntas, principalmente quando os homens não estavam em casa, porque, quando estavam, a Euá ficava em seu quarto e a Khadija podia circular entre eles, por causa do marido. Logo, a Euá também teria um marido, pois estava prometida ao Salum. A Vicência, que dividia quarto com ela, era uma preta com mais de 60 anos que vivia se queixando da saúde, que tinha de sobra e que acabou simpatizando muito comigo quando contei que fazia meus cookies na casa de um padre, pois era convertida à religião dos brancos. Durante mais de 20 anos, ela tinha sido escrava de uma freira muito rica que, ao morrer, deixou para ela em testamento um conto de réis, a liberdade e a posse de uma escrava que, na época, era uma mocinha. Esta escrava vivia com uma família em um sítio afastado. O marido, pescador liberto, e 3 filhos, aos quais a Vicência já tinha dado a liberdade. Quanto à escrava, só libertaria em testamento, pois tinha medo de que não houvesse ninguém para cuidar da morte dela e também de lhe faltar alguma coisa, se o dinheiro herdado viesse a acabar. Por causa disso, a escrava, que trabalhava como engomadeira, aparecia uma vez por semana para entregar a quantia de 1000 réis e ver se a Vicência precisava de alguma coisa da rua, já que ela mal saía de casa, alegando uma fraqueza nas pernas, que sarava de imediato quando ia para a igreja. Minha companheira de quarto, a Claudina, tinha nascido livre, filha de mãe liberta, e era doceira em um canto da cidade baixa, perto do celeiro municipal. Devia ter mais ou menos 30 anos. Nunca tinha se casado nem tido filhos, mas era tão namoradeira quanto vaidosa. Como eu, ela também era filha de Oxum. No dia em que me mudei, foi para ela que vendi a roupa comprada para ganhar o respeito dos fregueses, conseguindo o dinheiro dos ingredientes para uma próxima fornada. Nós duas nos demos bem desde a primeira vez que nos vimos, e ela foi para sempre uma grande amiga. O Selimã e o Salum eram sócios em um burrico que usavam para transportar água, ganhando um bom dinheiro com isso de ficar ao lado das fontes esperando para serem contratados, ou entregando para fregueses certos com dias marcados. O Selimã já era liberto, mas o Salum estava pagando a carta à prestação, para depois se casar com a Euá. Fiquei curiosa para ver como era um casamento mussurumim, pois a Khadija não se cansava de falar sobre o dela,
para o qual teve que se converter. As roupas seriam feitas por ela mesma e pelo Alufá Ali, que era alfaiate e dava emprego ao Aparício, escravo a ganho de um rico comerciante. Eles trabalhavam confeccionando ternos e, principalmente, roupas típicas de mussurumins, que vendiam às escondidas. Isso tudo, quem me contou foi a Claudina na primeira noite na loja, quando ela pareceu feliz por ter alguém com quem conversar. Antes de mim, dividiu o quarto com uma nagô liberta que tinha se mudado para São Sebastião do Rio de Janeiro, para onde ela também pensava em ir um dia. Queria me contar da vida dela e saber da minha, mas eu estava muito cansada para conseguir manter uma conversa, além de preocupada com a quantidade de trabalho que teria nos dias seguintes, principalmente porque, a partir daquele momento, teria um gasto extra com o aluguel do espaço na loja. Sorte. No dia seguinte à mudança, fui bem cedo para a casa do padre Heinz e no início da tarde já estava no terreiro de Jesus procurando pelos fregueses. O primeiro a aparecer foi o preto João Benigno, avisando que seu patrão queria falar comigo desde o dia anterior. Eu disse que tive alguns contratempos e que ele poderia avisar ao senhor Amileto que eu estaria esperando na porta quando ele saísse do escritório. Como não podia me afastar dali, as vendas não foram muito boas, mas o resultado acabou sendo compensador. O senhor Amileto queria fazer uma grande encomenda de cookies para o batizado do filho, que aconteceria no domingo. 200 cookies caprichados e com 1/4 do tamanho que eu estava acostumada a fazer, que era mais ou menos o tamanho de uma fatia no meio de uma laranja da terra. A grande laranja baiana, a com umbigo. Eu disse a ele que faria com o maior gosto, mas que não tinha dinheiro para comprar os ingredientes e nem crédito para comprar fiado. Não me lembro da quantia que ele me adiantou, e deve ter feito isso somente porque estava bastante apressado, sem pensar direito, pois deu para comprar os ingredientes e uma nova muda de roupa, bata e saia. Não tão bonitas quanto as que eu tinha vendido para a Claudina, mas melhores que a muda que eu estava usando. Naquela semana, eu estava com sorte, e na sexta-feira consegui vender tudo o que tinha preparado no dia anterior, no terreiro e nas casas onde tinha encomendas contratadas. Uma reunião. Por ter andado bastante durante o dia, eu estava muito cansada na sexta-feira à noite, mas queria ficar no andar térreo para me encontrar com o Fatumbi, o Ajarre e o Bilal Sali. Quando comentei isso com o Alufá Ali, ele disse que a cerimônia só podia ser assistida por eles, os mussurumins, e que por isso eu deveria subir, e ele mandaria me chamar depois de tudo terminado. A Claudina ainda não tinha chegado, e o quarto estava às escuras. Ela tinha uma lamparina de azeite que eu não me sentia à vontade para usar sem pedir, e foi isso que fez com que eu percebesse a claridade. Para minha alegria, eu estava logo acima da sala onde seria realizada a cerimônia, separada por um assoalho de tábuas mal rejuntadas, pelo meio das quais dava para enxergar um pouco do que acontecia embaixo. Vi quando eles se prepararam, uns 10 homens, sem contar com os da casa, e mais 2 mulheres, além da Khadija e da Euá. Todos vestiram os abadás brancos sobre as roupas com que chegaram da rua, e alguns ainda tinham peles de carneiro para se sentarem em cima. Do meu quarto, dava para ouvir quase tudo o que diziam, e era pena eu não entender aquela língua. Depois soube que se tratava de uma cerimônia chamada Saran, na qual celebravam algum acontecimento importante. Foram formados 2 semicírculos, que tinham à frente o Bilal Sali e o Alufá Ali, sendo que os homens ficavam no primeiro semicírculo e as mulheres no segundo, todos com os tessubás nas mãos. Quando o Alufá Ali fez sinal, eles se aproximaram um a um e pegaram um bolinho branco que estava dentro de uma vasilha colocada sobre a mesa, na frente dele. Depois que acabaram de comer, o Alufá Ali começou a puxar uma reza que era complementada pelo Bilal Sali e seguida por todos os outros. Uma longa reza,
bastante repetitiva, enquanto o tessubá era todo percorrido pelos dedos, com destaque para as vozes das mulheres, que, de quando em quando, diziam Bismillah. Bismillah significa, em nome de Deus, clemente e misericordioso. Em determinados momentos, o Al-Fa'ali se levantava do tapete em que estava sentado, ficava de costas para todos eles, erguia as mãos e depois os colocava sobre o peito, para então se ajoelhar e abaixar a cabeça até encostar a testa no chão, proferindo as palavras com que dava início a um novo ciclo de orações, igual ao anterior. No final, o Al-Fa'ali apertou a mão do Bilal Sali, que apertou a do homem que estava ao seu lado e assim por diante, até o gesto ser transmitido para todos os presentes, percorrendo os 2 semicírculos. Além disso, quando a cerimônia estava chegando ao final, acho que por ser a dona da casa, a Khadija parou na frente de cada um dos homens e das mulheres, cruzando e dobrando os joelhos, enquanto abaixava a cabeça, como se estivesse brandando um agradecimento ou uma saudação. Depois de tudo acabado, a Khadija e as outras mulheres sumiram da minha visão e reapareceram carregando grandes cuias com comida, que foram colocadas no chão, no meio da sala, em volta das quais os homens se sentaram e começaram a se servir, comendo com as mãos. Então ouvi os passos delas subindo as escadas, passando em frente à porta do meu quarto, subindo mais um lance e entrando no quarto do Selimã, onde começaram a conversar e a rir com grande animação. Eu queria ir ao encontro delas, mas não tinham me convidado, e não me sentia à vontade para simplesmente aparecer. E, além disso, preferia estar entre os homens, principalmente com meus amigos Fatumbi, Ajarre e Bilal Sali. Continuei a observá-los comendo e conversando em uma voz muito baixa, tão baixa que eu tinha a impressão de que, às vezes, uma frase seguia quase cochichada de ouvido em ouvido, até dar toda a volta. Um bom tempo depois, quando eu já tinha perdido o interesse e estava cochilando na esteira, ouvi batidas na porta do quarto, e quando abri, era a Khadija. Ela tinha um recado do Al-Fa'ali, avisando que meus amigos queriam saber se podiam subir. Eu respondi que sim, que a Khadija passou a resposta para o Al-Fa'ali, que esperava no alto da escada. O Fatumbi, o Ajarre e o Bilal Sali subiram, carregando uma lamparina, e não estavam mais usando as roupas da cerimônia. Respondi à saudação deles e disse que podiam se sentar onde quisessem, torcendo para que a Claudina demorasse para voltar. Comentei que achava muita coincidência eles se conhecerem e me disseram que nem tanto, pois, como a religião deles era muito perseguida, acabavam se unindo mais e se encontrando nos poucos lugares onde podiam praticá-la. Eu quis saber o motivo dessa perseguição, e o Fatumbi disse que era por causa de uma rebelião acontecida algum tempo antes, em que a maioria dos presos eram mussurumins, inclusive os organizadores. Durante os embates travados na rebelião e logo depois, muitos foram mortos ou deportados, e a continuação da guerra tinha sobrado para poucos, junto com a missão de converter pessoas e espalhar a palavra do profeta, o mais discretamente possível. Perguntei se existiam outros lugares como a loja do Alufá. Disseram que sim, e que, inclusive, um dos mais importantes ficava na Vitória, perto de onde eu tinha morado, no terreno de um inglês, e com o consentimento dele, 2 mussurumins construíram um templo que se chamava Mesquita. Eu queria saber mais coisas, mas eles devem ter achado que tinham falado demais e mudaram de assunto, querendo saber tudo o que tinha acontecido comigo. O Ajarre e o Bilal Sali já sabiam de muitas coisas, do tempo em que eu morei com eles no solar dos Clegg. Mas com o Fatumbi fazia muito tempo que eu não me encontrava, e a conversa seguiu pela noite, até a chegada da Claudina de um batuque. Assim que ela entrou, eles se despediram e desceram para a sala, onde ficaram junto com os outros esperando o dia amanhecer, para poderem sair às ruas sem levantar suspeitas.
Preto na rua à noite era sempre suspeito de estar fazendo coisa errada ou de ser fujão, e por isso ninguém se arriscava, a não ser que tivesse uma carta do dono, o que não era o caso deles, que saíam de casa às escondidas. Alguns eram livres e, portanto, também estavam proibidos de sair, já que não tinham quem se responsabilizasse pelos seus atos. Acho que os escutei rezando na sala antes de irem embora, e ouvi barulho de água, usada para o ritual, igual ao que eu tinha visto o Ajarre e o Bilal Sali fazerem no solar dos Clegg de madrugada. Logo que acabaram, um pouco de claridade começou a entrar no quarto pelos vãos da janela, e decidi que já era hora de me levantar, apesar do sono. Eu tinha um dia inteiro pela frente para conseguir entregar a encomenda do Sr. Amileto. Os deveres. Passei quase o dia todo na casa do Padre Heinz, moldando os cookies no tamanho pedido. Era muito mais trabalhoso, mas acabaram ficando refinados, talvez até mais gostosos, porque estavam bem mais leves e crocantes. Eu tinha marcado a entrega para o final da tarde ou no início da noite, no próprio escritório do Sr. Amileto, já que o João Benigno morava lá e se encarregaria de levá-los à casa do seu patrão na manhã seguinte. Depois da entrega, fui para a loja e subi para o meu quarto, cansada e com muito sono, mas feliz por ter conseguido fazer tudo conforme o combinado. Apesar de o corpo ter adormecido, quieto e pesado como pedra, não tive um sono tranquilo e vi a Taiwo zangada comigo como quando brigávamos em criança. A zanga durou pouco tempo, como sempre acontecia entre nós, mas a sensação foi muito ruim, porque a imagem dela não estava muito nítida, como se estivesse se afastando ou sendo apagada da minha memória. A primeira coisa que fiz logo de manhã foi seguir até a casa da sinhá Ana Filipa, à procura do Tico e do Hilário, pois queria que me levassem ao sítio do Babalaogo fim de time para buscar meus orixás. Sentia que estava me fazendo mal não ter os ibejis por perto, como a minha avó tinha me instruído. Nunca tirei do peito o pingente com a Taiwo, mas precisava também de algo que representasse nós duas juntas. E era bem possível que o cansaço que eu estava sentindo naqueles dias fosse por causa do esforço para me manter apenas com metade da nossa alma. Os meninos não podiam ir comigo, pois já tinham um compromisso, mas, com as referências que eu guardava na memória e com as explicações que me deram, demorei mais do que esperava, mas acabei chegando. Como sempre, fui muito bem recebida pelo Babalaogo fim de time e pela Munifa, a primeira esposa, e consequentemente pelas outras também. Desde que eu tinha estado lá da última vez, mais 2 crianças tinham nascido, e o Babalaô disse que estava começando a perder a conta de quantos filhos tinha. Fiquei pensando que gostaria de ter mais filhos, de poder criá-los livres e sempre ao pé de mim, como faziam as esposas do Babalaogo fim de time. Eu tinha participado da vida do Banjocô somente no início, e, se parasse para pensar, a sinhá era mesmo muito mais mãe dele do que eu. Era ela quem ficava o tempo todo com ele, quem se importava com o que tinha comido, quem brincava e educava, e, na situação em que eu estava, era mesmo a melhor opção para o menino. A pele dele não tinha escurecido muito, e, com o cabelo aparado baixo e vestindo a moda dos brancos, meu filho bem que se passava por um mulato claro, igual a tantos que eram respeitados na cidade. Quando eu pensava no quanto gostaria de ter outro filho, e de que fosse uma menina, o Babalaogo Fiditi me disse que uma menina viria depois, quando eu já não estivesse esperando, mas que o próximo seria um menino, e com um grande futuro. Perguntei como ele sabia, e ele respondeu que tinha sido um sopro de Ogum no seu ouvido, e então eu quis saber o que mais Ogum poderia me dizer. O Babalaogo fim de time disse que só perguntando ao Ifá, e confesso que fiquei bastante nervosa, com medo do que o oráculo tinha para revelar, mas também feliz por saber que teria mais filhos,
porque eu só pararia de tomar a beberagem da esméria no dia em que teria condições de dar a um filho o tipo de vida que queria para mim. E como eu queria era ser livre, deduzi que conseguiria o meu intento antes de ter o ventre seco. Há tempo de gerar filhos que já nasceriam livres. O Babalawogo Finditime estava todo vestido de branco, como acho que sempre se vestia. E assim que se sentou na cadeira atrás da mesa onde estava o tabuleiro, me indicando a cadeira logo em frente, abriu uma bolsa, a apou, e tirou de dentro dela alguns objetos, com os quais começou a se preparar. Reparei que no braço esquerdo dele estava o Ide Ifá, um bracelete de contas marrons e verdes, iguais às dos colares que colocou no pescoço junto com alguns outros de contas marrons bem pequenas, de várias voltas unidas por grandes contas brancas e verdes. Atravessando o peito e apoiando no ombro direito, ele colocou o Edigba, um colar feito com caroços de dendê. Enquanto se preparava, o Babalawogo Finditime me dizia o nome e o que representava cada um dos objetos que pegava, ou dos pequenos rituais que fazia, explicando que aquele jogo não revelava nada além do que eu já sabia, mas tinha esquecido. Disse que todos nós escolhemos um Iwa, ou destino, quando ainda estamos no Orum, e que é nossa obrigação consumá-lo em vida. Mas às vezes nos afastamos desse caminho, seja por nossas próprias atitudes ou por interferências alheias à nossa vontade. O papel do jogo do Ifá é nos ajudar a relembrar o nosso destino, a cumprir com nossos deveres, por meio das orientações dos orixás e com o reforço do axé, a força vital. O Babalawogo Finditime perguntou se poderia falar tudo o que saísse no oráculo, e eu respondi que não queria saber nada que causasse demasiada tristeza ou preocupação, e que eu não pudesse evitar. Ele comentou que esta era uma atitude sábia, que veria apenas os meus desvios de destino, e o que poderia ser feito para retomar a rota certa. Se necessário, o Ifá indicaria as ervas sagradas, as oferendas, os rituais de defesa, as magias ou os amuletos. Enquanto orava baixo e em Iorubá, o Babalawogo Finditime esfregava o opelê entre os dedos, como se estivesse transmitindo a ele algum tipo de energia. O opelê dele era uma corrente de couro de mais de 20 ou 25 polegadas de comprimento, que ele segurava pelo meio, dividindo em duas partes iguais, sendo que de cada lado estavam presas 4 metades de semente de uma árvore, também chamada opelê. As sementes eram presas mais para meio da corrente, não nas pontas, pois em uma delas estavam amarrados diversos objetos, como contas, sementes e búzios, e na outra, longos pelos de rabo de vaca. Era com estes pelos que ele batia na opon, uma espécie de bandeja de madeira cheia de areia, antes de deixar o opelê cair sobre ela, desenhando marcas que representavam símbolos que só os babalaôs sabem identificar. Levando em conta esses símbolos e a posição das metades das sementes, se o miolo ou a casca estavam virados para cima ou para baixo, o Babalawogo Finditime reconhecia um Odu, ou seja, um sinal de Ifá. É preciso muito treino para reconhecer um Odu, pois eles são apenas 16 principais, mas podem ser combinados entre si, dando um total de 256 Odus. Eu tinha aprendido sobre os Odus ainda na fazenda de Itaparica, com o padre Osório, quando ele escapava até a senzala pequena para cuidar dos olhos arrancados da verenciana. Os objetos que ele usava eram improvisados, e por isso dizia consultar o Ifá apenas em caso de extrema precisão, como tinha sido da verenciana, e como não era o meu, como me explicou quando pedi que jogasse para mim. Mas ele gostava de falar sobre os Odus, e eu gostava de ouvi-lo. A cada Odu estão ligadas várias histórias, que são chamadas de Itãs,
e o Babalaô tem que memorizar pelo menos 4 itãs para cada um dos 256 odus, e só então pode começar a usar o oráculo. O Babalaô Gufinditime parecia ter boa memória e muita experiência, pois assim que o Opelê era jogado, ele já me dava a resposta para as perguntas que eu tinha feito, das quais não me lembro direito. Talvez porque na época não entendi muito bem sobre o que ele falava e fiquei com vergonha ou medo de perguntar. Ou talvez não fosse para entender mesmo. Não sei, pois à medida que as coisas foram acontecendo, eu me lembrava daquele jogo e sabia que tinha sido alertada, instruída e que muitas vezes até já estava preparada, mesmo sem saber. Eu nunca me esqueci foi de um itã que ele contou para me ajudar a compreender melhor o meu Odu de Ori. Odu de Ori é Odu de cabeça ou de nascimento. Por quê? Embora todos eles sirvam para nos orientar nas diversas ocasiões da vida, existe um que nos rege e que é determinado no momento em que nascemos. O meu Odu de Ori é regido por Oxum e Ogum e diz respeito a um filho de Orixalá chamado Dinheiro, que se julgava tão poderoso a ponto de dominar até mesmo a morte, mas não sabia onde ela morava. Orientado por seu Babalaô, Dinheiro fez uma oferenda para ser bem-sucedido no seu intento e começou a pensar de uma maneira a aprender a morte, como apregoava ser capaz de fazer. Resolveu se deitar em uma encruzilhada e ver o que acontecia. Até que um homem comentou que ele estava posicionado com a cabeça voltada para a casa da morte e os pés para as bandas da moléstia. Tomando o caminho apontado pela cabeça, Dinheiro conseguiu chegar à casa da morte e, para chamar a atenção, começou a bater os tambores fúnebres que ela usava quando queria acabar com alguém. Quando a morte correu apressada para ver o que estava acontecendo, Dinheiro a aprisionou em uma rede e a levou direto para o pai, Orixalá, que perguntou o que significava aquilo. Ele respondeu que aquilo era a própria morte, que ele tinha prometido dominar. Indignado, Orixalá mandou que Dinheiro fosse embora com a morte e com tudo de bom e ruim que havia no mundo, porque cada um é o causador do que lhe acontece de bom e de ruim, e que deveria aprender a separá-los para poder possuir tudo e conquistar o universo inteiro. Até hoje, em muitas decisões que tomei, essa história foi uma guia. Algo que sempre me faz lembrar que eu deveria assumir as consequências de todos os atos cometidos pelo meu lado bom e pelo meu lado mau. Aliás, me saber assim, como todo mundo, foi muito importante para me perdoar depois do que aconteceu certa noite, sobre a qual ainda preciso ver como vou conseguir contar. Voltando àquele dia, o Babalaô Gufinditime também me aconselhou a ter paciência, a ir fazendo e querendo uma coisa por vez, em resposta à minha pergunta sobre como comprar logo a minha liberdade e a do Banjoku. Sobre o Banjoku, ele não falou muita coisa, apenas que eu deveria pedir a alguém que estivesse sempre por perto para, de vez em quando, fazer no corpo dele alguns desenhos que ajudariam a mantê-lo longe dos amigos abicus. A fase mais perigosa seria até ele completar 7 anos de idade, e depois disso, a ligação com Orun se tornaria mais branda. Os laços deixados por lá se afrouxariam e podia acontecer que o trato de morte fosse esquecido. Eu também deveria fazer uma oferenda a Exu, o Senhor dos Caminhos, para que ele abrisse os meus caminhos e a prosperidade pudesse chegar até mim. Sobre o Francisco, ele disse que passaríamos bons momentos juntos e que ele seria muito mais importante na minha vida do que eu imaginava, mas que não era o homem com quem eu ficaria. Disse ainda que outros homens cruzariam o meu caminho, alguns que eu chegaria a pensar que ficariam para sempre, mas que isso não estava previsto, a não ser que minha vida mudasse completamente, ou a do homem a quem deveria estar prometida. Fiquei triste com isso, mas não foi uma revelação que me surpreendeu,
porque nem a minha avó nem a minha mãe tinham conseguido um homem só para elas. Em relação à minha avó, eu nunca a ouvi falar qualquer coisa sobre o pai da minha mãe. Era como se ele não tivesse existido. A oferendas, ou ebó, era de 4 farofas, uma de dendê, uma de mel, uma de cachaça e outra de água, colocadas sobre uma folha de mamona e deixadas em uma encruzilhada, junto com uma vela acesa e uma moeda. Perguntei ao Babalaô com fim de time se ele poderia fazer isso por mim, e ele aceitou, desde que eu deixasse o dinheiro para comprar os produtos, o que fiz com muito gosto, porque confiava mais na intenção dele que na minha. Aproveitei também para deixar um pouco mais de dinheiro, já que ele vivia do seu trabalho e nunca cobrava nada, aceitando e agradecendo o que as pessoas podiam dar, se podiam. Nisso havia uma semelhança muito grande com o padre Heinz, o que depois comentei com a Adeola, que riu e disse que eu não sabia a grande verdade que estava falando e que um dia me contaria a história dela, sobre como tinha conhecido os dois. Peguei os meus orixás e me despedi rapidamente da Munifa e da Faiola, pois estava com pressa de voltar à cidade, para ver se naquele dia ainda conseguia falar com alguém do solar da Sinhá Ana Filipa sobre os cuidados que deveriam ser tomados com o Banjocô. Esperei durante longos minutos em frente ao portão, até que o Sebastião chegou da rua e me pôs para dentro, dizendo que a Sinhá tinha viajado para o Recôncavo com uma amiga e só voltaria no meio da semana.